Gente, eu tô em viagem, mas eu tive que parar para gravar esse vídeo para vocês porque eu não tô acreditando no que está acontecendo. No mesmo dia que o Moraes decide que a Polícia Federal fiscalizará a casa do Bolsonaro por 24 horas por dia, a Polícia Federal, não satisfeita, faz um novo pedido para que não só os policiais fiscalizem a casa, mas que fiquem dentro da casa do Bolsonaro. Escutem bem isso daqui. Nunca na história do Brasil, não sei se na história do mundo, existe um pedido desse e uma decisão dessa de policiais dentro da casa. O caso do Bolsonaro será, provavelmente, o primeiro caso na história do processo penal brasileiro que o investigado, o acusado, vai preferir estar numa penitenciária do que preso domiciliarmente para preservar sua família. Um preso dentro de um presídio tem mais dignidade do que o que a Polícia Federal quer fazer com o Bolsonaro. A sacrificar a dignidade da família do Bolsonaro. Ele tem uma filha menor. A sacrificar a privacidade e a dignidade da esposa, que já está sendo violada porque já não podem ter celular perto dele. E agora imagine só, um marmanjo dentro da sua casa, fardado, com brasão da polícia no peito, com arma na cintura, dentro da tua casa, te fiscalizando. É preferível ir pra cadeia. Isso daqui é tortura, isso daqui é tratamento desumano, isso daqui é vingança, isso daqui é uma punição que se aproxima de uma pena de morte. Eu falo aqui como um advogado criminalista que já vi de tudo que vocês podem imaginar e nunca vi nada nem próximo a isso. Nunca vi um traficante passar por isso, nunca vi um serial killer passar por isso. Eu tô falando pra vocês, eu nunca vi nada igual, não existe. O que eu já vi foi direitos humanos protegendo a dignidade e a privacidade dos presos, que tem privacidade dentro da cela. Um preso numa penitenciária tem mais privacidade que o Bolsonaro vai ter dentro de casa. Isso daqui vai terminar em um tribunal de Nuremberg. É sim, Bolsonaro só falta ser jogado em uma câmara de gás. É só o que falta, porque já tentaram matá-lo, não conseguiram e agora estão torturando o presidente Bolsonaro por meio de processo penal. Eu afirmo para vocês, não existe um artigo de lei sendo aplicado nessas decisões. Nada do que está acontecendo aqui é lei, é processo penal. Nada. É um verdadeiro estado e juízo de exceção. Boa tarde a todos os brasileiros. Mais uma vez eu venho aqui com a indignação da qual o meu filho, preso 8 de janeiro, Lucas Costa Brasileiro, aonde que eu estou aqui no velório da minha sogra, avó dele, não teve mais os dias de vida dela com ele. Pedimos ao senhor ministro Alexandre de Moraes, do qual ontem ele concedeu autorização para poder meu filho ser deslocado lá do presídio com a escolta policial e vir para o velório. Recebi um documento aqui agora da penitenciária alegando que não tem contingente e não tem carro para poder trazer meu filho, alegando também que 120 quilômetros de distância é muito para ele trazer da penitenciária até aqui no sepultamento de sua avó. Não precisa ficar sua avó não. Aqui está a avó dele. Nem isso o Estado respeitou e nem respeita esses brasileiros. Todas essas injustiças, do começo até o fim, eles não vão parar. Esse absurdo continua. Então eu falo, eu agora vou tomar minhas providências para poder resolver isso. Meu filho perdeu tudo isso, perdeu os dias com a avó dele, perdeu a última homenagem para o qual a avó dele
Isso é um absurdo do que esse pessoal estão fazendo com a gente. Obrigado. Povo abençoado do Brasil, a vergonhosa, absurda, covarde perseguição a Bolsonaro. Você pode não gostar dele, você pode ter ideologia contrária a ele, mas se você é uma pessoa de caráter, você é a favor da verdade. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu quero deixar bem claro que se tem uma instituição honrada que tem que ser aplaudida e respeitada no país, chama-se Polícia Federal. Só que dentro dessa instituição honrada tem uma polícia política comandada por Alexandre de Moraes e por Lula, uma verdadeira Gestapo. E pergunta o que é Gestapo? A polícia política do regime, né, nazista que cometeu as maiores atrocidades. Quem comanda essa Gestapo, essa polícia política que não tem nada a ver com a Polícia Federal? Andrei Rodrigues. Agora escute o que eu vou dizer. Porque a prisão domiciliar de Bolsonaro é ilegal, imoral e vergonhosa. O artigo 102 da Constituição diz que a função principal do STF é promover, proteger, fazer cumprir a Constituição. Nenhum ministro tem legalidade para rasgar a Constituição. O artigo 5º, inciso 4 da Constituição diz que é livre a manifestação do pensamento. Artigo 220, parágrafo 2º, diz que é vedada a censura. Bolsonaro está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica porque falou. Não é crime. Porque ele falou com o filho dele na manifestação aqui do Rio pelo telefone e Nicolas na manifestação de São Paulo, ele nem falou, mostrou a Bolsonaro. E aí o ditador Alexandre de Moraes manda botar ele na prisão domiciliar. E agora o chefe da Gestapo, Andrei Rodrigues, pede a Alexandre de Moraes para colocar policiais dentro da casa de Bolsonaro. Isso é uma vergonha, isso é uma afronta, isso é uma ilegalidade. Agora, a história não perdoa. Eu vou lembrar vocês. No dia 5 de abril de 2018, Moro decreta a prisão de Lula depois dele ter sido condenado em todas as instâncias, inclusive pelo STF. Então Moro, no dia 5, dá prazo, quinta-feira até sexta-feira, 17 horas, para Lula se apresentar. Ele não se apresentou, foi para o sindicato. Ele só se apresentou em São Bernardo no sábado, às 18 horas e 40 minutos. Ninguém mandou Polícia Federal, ninguém causou tumulto, para vocês verem. Lula, condenado e preso, deu 22 entrevistas. Facínoras, assassinos, pedófilos presos dão entrevistas. E um ex-presidente preso porque falou. E aí eu tenho que perguntar a algumas autoridades. Vou começar. Tarcísio de Freitas, Zema, Ratinho, Caiado, presidenciáveis. Vocês vão ficar calados diante dessa aberração? Presidente da Câmara, Hugo Mota, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vão se calar? Presidentes de partidos, Kassab, Rueda, Ciro Nogueira, Marcos Pereira, que é pastor da Universal, vão ficar calados? Procurador-geral Paulo Gonet vai se calar? Os 10 ministros do STF vão ficar calados? A imprensa não vai fazer editoriais diante dessas aberrações? Eu sou pastor. Estão me investigando num inquérito que eu não tenho nada com isso por causa de minhas opiniões, de meus conselhos e críticas a ministros do STF. Onde está na lei e na Constituição que o STF não pode ser criticado e você não pode dar opiniões? Onde? Aprenderam meu celular, meu passaporte, meu caderno de sermões, que é minha ferramenta de trabalho. O delegado federal aqui do Rio, quando viu, disse: eu vou liberar. Mas o chefe da Gestapo em Brasília diz: não, apreende. Perseguição política e religiosa. Até onde vai? A democracia do Brasil está sendo destruída. Deus tenha misericórdia do Brasil. Abençoe você e sua família. O Lindenberg, vocês sabem a história desse cidadão? Esse cara foi prefeito e ele foi condenado por improbidade administrativa. Ele recorreu para o segundo grau e foi condenado em segundo grau, foi condenado em órgão colegiado. 3 desembargadores mantiveram a condenação por improbidade administrativa. O que diz a lei da ficha limpa? Condenado em órgão colegiado, inelegível. Ficha suja. O que ele faz? Ele fica desesperado, porque ele queria ser candidato a deputado federal. Ele vai para o STJ e pede uma liminar para o STJ. O STJ nega a liminar dele. Nossa, ele está inelegível. O que ele faz? No plantão judiciário do Rio de Janeiro, ele entra com pedido liminar e um desembargador plantonista dá liminar para ele, suspendendo a decisão do colegiado. Olha só. E contrariando a decisão do STJ. É isso que segura o Lindenberg Faria, deputado federal, sendo líder do PT.
Supremo Tribunal Federal estão dando um golpe de Estado no Brasil. Essa publicação foi assinada por Mary Anastasia O'Grady. Traz críticas contundentes ao ministro, afirmando que o mesmo tem censurado opositores, ordenado prisões e conduzido inquéritos sem qualquer controle institucional. Esse texto compara ainda a atuação de Moraes às estratégias utilizadas por ditadores do século XXI, que, segundo essa coluna, não tomam o poder por golpes militares, mas copiam Hugo Chávez, consolidando o controle sobre instituições democráticas enquanto estão populares, para depois prender adversários ou então forçá-los ao exílio. Por fim, o Wall Street Journal afirmou que o caminho para a ditadura no Brasil começou em 2019, quando o STF alegou ser alvo de ameaças e abriu o chamado Inquérito das Fake News, no qual Moraes é acusado de vigiar as redes sociais, criminalizar opiniões e prender críticos do tribunal. Vários aspectos, trazidos nessa reportagem, nesse texto publicado pelo Wall Street Journal. Os nossos comentaristas farão as análises necessárias. O Roberto Mota já está a postos, ao vivo no Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite, excelente semana a você. Coluna do Wall Street Journal colocando o ministro do Supremo Tribunal Federal em destaque e indicando que a Suprema Corte e esse ministro estariam dando um golpe de Estado no Brasil. Mota. Vou explicar pra vocês algumas coisas disso aqui. Pelo que eu contei, o que dá pra ter certeza, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 agentes que fazem parte da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, mais especificamente do DPOE, Diretoria Penitenciária de Operações Especiais do Distrito Federal. Nossa, mas quem será essa pessoa tão perigosa para a Diretoria de Operações Especiais ter que escoltar para dentro de um enterro? Será que é uma espécie de serial killer, um Jack Stripador? Já sei, deve ser aquele tipo de terrorista que já explodiu umas 50 pessoas de uma vez só, né? Vamos dar uma olhada. Mas que cara perigoso, porque apareceu aqui, ó, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 agentes, totalizando 11 agentes penitenciários de operações especiais pra levar esse cidadão aqui. Meu Deus, o que esse cidadão fez? Mostra pra mim a ficha corrida desse homem extremamente perigoso. O nome dele é Lucas Brasileiro, um jovem de 29 anos, formado em Direito, é casado com a Jaqueline, de 22 anos, pai da Jasmine, de 2 anos, e em dezembro do ano passado, a Jade, a segunda filha do casal, nasceu. O grande crime que o Lucas cometeu foi ter estado na esplanada dos ministérios no dia 8 de janeiro. Agora eu pergunto, que perigo esse rapaz representa pro Brasil? Diz pra mim. O nojo que a gente sente desse ser aqui é que ele quer destruir, acabar com a vida de cidadãos comuns. Ele foi levado pro velório da avó dele como se fosse um bandido de alta periculosidade do primeiro comando da capital. Isso aqui é completamente desnecessário. Ô cidadão, você tá pagando aí segurança pública que é pra um bando de policial penal fazer essa palhaçada aqui. Você já foi roubado, sua filha já foi estuprada, o bandido deu tapa na sua cara, foda-se. O Estado tá mais preocupado em fazer essa merda aqui. Não tem como não ficar revoltado. Esse homem tem que pagar por todos os crimes que ele tá cometendo contra a humanidade. Alexandre de Moraes não passa de um ditador sanguinário. Clériston estava preso com problemas de saúde sem comprovação de crime. O que Alexandre de Moraes fez? Ignorou o pedido de soltura por 13 dias. Clériston morreu atrás das grades. Vazamento de conversa privada que não tem nada a ver com investigação por parte da Gestapo de Alexandre de Moraes. É isso que o Brasil está vivendo. E esse homem, ele não passa de um criminoso. Alexandre de Moraes não passa de um ditador sanguinário. Alexandre de Moraes não tem vocação para herói, porque quem rasga a Constituição, quem faz com que pai de família continue preso injustamente, não tem vocação para herói, mas sim para ditador, sim para lata do lixo da história. Eu vou provar com os fatos noticiados pelos principais jornais. Primeiro fato, a ditadura de Alexandre de Moraes
Moraes, ela não começa agora, ela começa muito lá atrás, no dia 14 de março de 2019, quando você tem o início do famigerado inquérito das fake news. Inquérito, de acordo com a nossa lei, tem que ter objeto específico, tem que ter prazo determinado, é feito pela polícia, mas não no inquérito das fake news. No inquérito das fake news, Supremo Tribunal que não tem competência, juiz de quinta categoria que ocupa o lugar em que está, abusa do seu poder, nem mesmo identifica os investigados e mantém um processo sem prazo determinado para perseguir opositores políticos. Nós tivemos episódios mais graves dessa ditadura do que simplesmente um inquérito de investigação. Não é só apreensão de celular, não. Nós tivemos a morte de um pai de família, Clériston. Clériston estava preso com problemas de saúde sem comprovação de crime relacionado ao 8 de janeiro. A PGR citou a soltura por conta dos problemas de saúde. O que Alexandre de Moraes fez? Ignorou o pedido de soltura por 13 dias. Clériston morreu atrás das grades. E não adianta torcer o nariz, não adianta dar risada não, porque são os fatos. Você teve anteriormente, em 2019 também, no começo da ditadura, a censura da revista Cruzoé e do Antagonista, que basicamente fez uma matéria compartilhando ali delações relacionadas ao ministro do STF, Dias Toffoli. O que Alexandre de Moraes fez? Mandou que a matéria saísse do ar. Qual a prerrogativa constitucional? Nenhuma, porque ele está acima da lei. Alexandre de Moraes age como se ele fosse a própria lei. Jair Bolsonaro, preso. Muita gente não gosta dele, tem o direito de ter a sua opinião. Agora, o nosso país não admite, a nossa legislação não admite que exista censura prévia. Bolsonaro foi preso por terceiros postarem vídeos sobre ele em uma censura, em um ato claro de censura, em um ato claro de injustiça. Se eu fosse narrar tudo que o Alexandre de Moraes fez de abuso, eu precisaria de alguns dias aqui de narração, porque não dá tempo. É fato recente. Alexandre de Moraes vai num estádio de futebol, é vaiado e questionado por alguns torcedores, mostra o dedo do meio, mostrando a arrogância e o desprezo que ele tem pelo povo brasileiro. O que acontece? Um fotógrafo que estava trabalhando tira uma fotografia do criminoso e divulga essa fotografia por meio dos jornais. O que acontece? Dia seguinte, esse fotógrafo é demitido. Mas não, é só uma coincidência. Fotógrafo demitido sem perspectiva nenhuma, sem ter noção do porquê foi demitido. Um pai de família que perdeu o emprego por fazer seu trabalho. Tudo por quê? Porque ele fotografou aquele que está acima da lei e que não pode ser fotografado. No dia de ontem, falam que o nosso país tem plena liberdade religiosa, liberdade de expressão, mas um pastor Silas Malafaia, simplesmente por expressar suas opiniões, goste ou não delas, ele teve celular apreendido, ele teve a sua privacidade violada, vazamento de conversa privada que não tem nada a ver com investigação por parte da Gestapo de Alexandre de Moraes. É isso que o Brasil está vivendo. Já foram atrás de padre, já foram atrás de pastor, e não, muitos dos nossos líderes políticos infelizmente continuam com os olhos fechados, como se nada estivesse acontecendo. Eu queria ter a possibilidade de fazer mais, queria ter a possibilidade de estar no Senado, talvez de estar em Brasília, para poder fazer enfrentamento, mas eu não posso. Então, como vereador, o que eu faço é usar a minha voz, dar voz àqueles que não podem se pronunciar nessa tribuna, que é muito respeitável. Propus um PDL a tornar Alexandre de Moraes persona não grata, esse ditador que está sendo, inclusive, considerado internacionalmente um violador dos direitos humanos. E gostaria de dizer, Winston Churchill tinha uma frase que era a seguinte: a história será gentil comigo, porque eu pretendo escrevê-la. Eu estou deixando hoje aqui claro o meu posicionamento. Não tenho medo de ditador, não tenho medo de ditadura. Alexandre de Moraes é um criminoso, devia sofrer impeachment e estar atrás das grades. E a história vai lembrar disso, porque a história, ela não falha. Desde o início do inquérito do fim do mundo, ainda em 19, o objetivo sempre foi o mesmo: acabar com Bolsonaro, tirá-lo completamente da vida pública, de todas as maneiras, né? E eles antecipam cada vez mais. A decisão do Alexandre de Moraes de colocar o presidente em prisão domiciliar, tudo que está sendo feito até agora, é uma tentativa de já trazer a valor presente isso aí. Por quê? Porque eles têm pânico de Bolsonaro movimentando as massas, de Bolsonaro fazendo campanha para candidatos da direita. Então eles querem, sobretudo, censurá-lo, que ele não tenha mais voz. O objetivo final é esse. Aliás, isso é uma estratégia que não acontece só com Bolsonaro. Eu estou entrevistando muita gente aí do 8 de janeiro e é impressionante.
todas as decisões são para calar essas pessoas, para que elas não possam contar o que aconteceu. Então, é uma coisa maluca que a gente está vivendo hoje no Brasil, que é exatamente essa, é a censura da direita, né? E Bolsonaro acaba sendo uma peça fundamental nessa vontade dos ministros de censurar a direita de todas as formas.